Boa noite, na paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade, né, ao projeto Pais e Filhos, né, que Deus colocou no nosso coração. Só baixar um pouquinho aqui. Sobre o nosso projeto, né, de Pais e Filhos. Agora retomando, né, os tópicos. E o título do tópico de hoje é sobre quando for dar um não, explica por quê. O ser humano, ele tem dificuldade de receber um não, né? Nós como adultos, quando perguntamos sobre algo, ou buscamos sobre algo, e a resposta é não, nós temos dificuldades de entender por que não, até mesmo de Deus, né? Quando você está orando e pedindo algo para Deus e a resposta dele é não, né? Normalmente ficamos desapontados, né? Porque o não é complicado, né? No meu caso, depois de acontecer muitas coisas ruins que quando eu não conseguia fazer algo que eu planejei ou que eu esperava algo de Deus e a resposta era não, ou até mesmo dos meus pais, eu ficava frustrada, eu ficava nervosa, eu ficava... por que não? Por que não deu certo? Não, mas deveria ter dado certo, ou coisa do tipo, né? Mas com tanta coisa que aconteceu, eu acabei entendendo que Deus sabe o futuro, né? Só Deus sabe o que nos espera na frente, né? E eu passei a entender que se Deus diz não, é porque Ele vê o que a gente não vê, né? Ele entende o porquê. Nós pais, quando dissemos não para os nossos filhos, nós entendemos o porquê daquele não, né? Mas eles não entendem, assim como a gente não entende quando Deus diz não e gostaríamos de saber o porquê, nossos filhos também, né? Ao contrário de nós, que somos adultos e deveríamos entender isso com maturidade, nossos filhos não têm maturidade suficiente para entender o porquê do não. É por isso que nós devemos ser mais claros do porquê. Antigamente era assim, né? O pai e a mãe diziam não e o filho simplesmente acatava ou não, né? Mas era mais tranquilo, né? Até porque os filhos eram mais obedientes, né? Eram, né, tipo... Hoje, com a tecnologia, com tudo que acontece, os filhos tendem a ser mais curiosos e procurar saber o que é. O problema é que quando ele encontra uma fonte segura, que é quase que duvidoso conseguir uma fonte segura, mas na maioria das vezes as fontes que eles encontram, as respostas que eles procuram, são bastante duvidosas, né? E acabam se machucando, se ferindo, né? Trazendo graves consequências por conta de uma curiosidade, né? Então, eu acho que não nos custa explicar o porquê do que, né? Porque é obrigação nossa como pais fazer isso, orientá-los, né? Ao longo da vida, nós recebemos muitos nãos, né? São mais nãos do que sim. E eu, como disse, eu aprendi que Deus, ele sabe o que faz, né? Então, se não aconteceu do jeito que queria, se não, né? É porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele não tem que dar satisfação para ninguém, na verdade, né? Então, eu passei a agradecer mais pelos nãos, pelas coisas que ele não permitiu que acontecesse, do que as que veio. Por quê? Porque se ele não permitiu algo que eu queria que fosse de um jeito e aconteceu de outro, eu agradeço muito por isso. Porque eu sei que lá na frente talvez tinha um livramento até mesmo de morte.
uma explicação é muito bom, porque isso evitaria dos nossos filhos se complicar, né? E trazer complicações até mesmo para nós, né? Futuro deles, tudo, né? Se nós adultos já é difícil, imagina uma criança, né? Um adolescente. Quando nós evitamos falar sobre algo, tem assuntos que é bem difícil de falar, de lidar, né? Tipo, de explicar, porque são complexos, mas tem um jeitinho de falar que ele vai entender, né? E sempre precisamos buscar sabedoria em Deus para saber a melhor forma de explicar para eles, porque uma curiosidade desnecessária pode causar danos irreparáveis, né? Também, outra coisa que precisamos ensinar para eles é saber lidar com os nãos, né? Porque nem sempre ele vai receber um sim, né? Nós precisamos ensiná-los que quando ele levar um não, ele não querer reagir de forma... Como é que eu posso dizer assim... Já viu aquele filho que o pai fala não e ele parte pra cima, ele grita, sabe? É complicado porque tem pais que não sabem lidar com isso, né? Sempre dão um sim, né? Aí quando é uma coisa que não pode, vai dar um não, além de não explicar o porquê, ainda... Nossa, vira uma guerra. Então você precisa ensinar ele receber um não e um sim com maturidade. Mas sempre que você puder explicar o porquê dos nãos, isso é viável. É bom porque ele vai entender o porquê. Mas também ele precisa entender que nem sempre ele vai ter uma explicação do porquê do não. Vamos colocar um exemplo aqui. Uma adolescente, né? Ela vai pedir para os pais para ir numa festa, né? E você sabe o que rola naquela festa, sabe que não é uma festa que seria um ambiente bom, propício para essa adolescente, né? Porque você sabe o que tem lá. Só que na cabecinha dela, ela tá... Como é que eu posso dizer? Cabecinha de princesa, né? Ela tá achando que vai ser uma coisa muito especial, muito maravilhosa. Ah, minha primeira festa. Ela não sabe o que ela vai encontrar lá, né? Aí você vai olhar pra ela e falar, não. Porque você sabe o que tem lá, principalmente os pais, né? Sabe que lá vai ter, vamos dizer o português, claro, muito marmanjo que vai vir em cima da princesinha, né? Então ele vai dizer não, né? Ela vai querer entender por quê. Cabe aos pais explicar para eles por quê, o que ela vai encontrar lá, o porquê que eles não querem que ela vá, né? E conversar com ela civilizadamente, não com grito, com agressão, com palavrões ou... Precisa haver diálogo. Aliás, antes de chegar a essa época, delas quererem ir nesses lugares, coisa e tal, essas conversas têm que acontecer. Muitas vezes você tá no teu pensamento, você sabe o que acontece lá, só que o teu filho não consegue ler o teu pensamento, ele não tem como saber se você não explicar, não conversar, não mostrar onde está o perigo, né? Ele precisa fazer escolhas, você precisa dar as opções para o teu filho fazer escolhas. Nunca dê uma resposta de supetão, assim, ou seja, de imediato. Tipo, mãe, posso ir numa festa? Não, você não vai. Nunca faça isso. Porque por mais que você tente explicar depois o porquê, você já deu uma resposta que foi
profunda. Esse não vai bater como uma afronta, principalmente se for adolescente. Você tem que usar de sabedoria. Quando o filho perguntar, o que você vai fazer? Peça para ela um tempo para você pensar sobre... Posso pensar sobre o assunto? Após um certo tempo, peça um tempo para pensar, e após um certo tempo, você convida ela para um lugar mais tranquilo, mais sossegado, para você poder conversar com ela, né? E comece falando o que acontece. Ela pergunta o que ela quer fazer na festa, o porquê que ela quer ir nessa festa. Mas converse com sabedoria, saiba usar as palavras certas, para você entrar no coraçãozinho dela, entende? Eu tenho certeza que funciona, e funciona muito bem. E antes de você entrar nessa conversa, o ideal é você falar com Deus e apresentar isso a Deus, para que Deus já vá trabalhando no coraçãozinho dela, porque melhor do que a gente, Deus sabe o que está lá na frente, né? Após isso, peça para Deus sabedoria para você usar as palavras certas. E que Deus venha trabalhar no coraçãozinho dela para que ela venha entender as suas razões, né? Certifique que ela quer ir por um motivo dela mesmo, que ela quer, tem curiosidade de saber como é, como é que não é, ou se ela tá indo pelos outros, né? E explica que o que acontece você ir pela cabeça dos outros, até mesmo se for preciso, conte exemplos de pessoas, né? Ela vai te ouvir, porque ela quer perceber que você se importa com ela, não que simplesmente você está implicando com ela para ela não ir nessas festas. Seja amigável e acessível. Seja aberta à conversa de uma maneira assim que ela venha entender que ela pode confiar em você. Agora que ela fala assim, não, eu quero ir porque tem um garoto lá. Agora daí você pega e vai lá, ataca ela com todas as pedras e, né, açoite. Não, aprenda a ouvir ela. Ajuda ela a entender. Pergunta sobre o menino. Tenta conversar sobre tudo, se abre com ela, conta a experiência sua, sobre algo assim que tem a ver com a situação, faz ela refletir, pensar no assunto, mas de maneira assim que não seja agressiva para ela. Mostre para ela o valor que ela tem, que ela não precisa de um garoto para se sentir bem, para se sentir bonita, ela não precisa de amigos para ser especial, ela não precisa estar na companhia da amiguinha da escola que é popular para ser especial, que ela é especial por si só. Mostre a ela o valor que ela tem, quanto ela é linda, quanto ela é maravilhosa. Precisa dessa conversa, principalmente na adolescência, que a menina acha que ela tem 1 milhão de defeitos, que todas as meninas são bonitas menos ela. Todas as meninas são importantes menos ela. Ah, porque eu não vou na festinha, ela fala que eu sou menos. Mostra pra ela que não é assim que funciona, mas assim de maneira compreensiva, de maneira que ela vai entender que você tá do lado dela e não contra ela. Também faça ela saber que ela não precisa agradar todo mundo. Que para ser aceita em algum lugar, ela tem que agradar alguém e desagradar a si próprio. Se ela tem que se prejudicar para ser aceita em algum lugar, então aquele lugar não é para ela. Ajuda ela a entender que ela é uma pessoa única e especial, e que para ela caber em algum lugar, se para ela caber em algum lugar ela tem que mudar a essência dela,
mudar a pessoa maravilhosa que ela é, então ela não, aquele lugar não é para ela. Que tem um lugar especialmente para ela. Seja lugar, seja a vida de alguém. Quem ama ela do jeito que ela é. Ela precisa entender isso e você tem que explicar isso para ela. Ensine ela também a dizer não àquilo que não lhe trará algo bom, né? Ela não precisa dizer sim para todo mundo. Também outra coisa, precisa ensinar ela a dizer não, né? Porque às vezes, para ser aceita em rodinhas de amigos, em coisas do tipo, pessoas pedem se você fazer isso, você vai ser minha amiga. Se você fazer isso, você tem que provar isso, aquilo, aquele outro. Coisas que não são coisas boas para a pessoa. E ela precisa entender isso, que ela não precisa fazer isso para ela ser uma pessoa especial. Se as pessoas gostam dela, não vão exigir algo dela que vai prejudicá-la. Mostre a ela que sempre tem algo melhor esperando por ela, que não precisa ela se sujeitar a coisas que vão prejudicá-la. Assim como um calçado não dá para diminuir o pé ou aumentar para caber, tem sempre um certo para cada um. Assim, são pessoas, lugares, todos nasceram com um propósito. Então, não precisa se diminuir ou se aumentar para caber na vida de ninguém e nem em lugares. Você precisa fazer teu filho saber disso. Quem a ama de verdade não jamais vai forçá-la a fazer o que é errado para provar fidelidade. Né? Até porque se ela está fazendo algo errado, ela tem que entender isso, que se ela está fazendo alguma coisa de errado, essa pessoa não a ama. Porque quem ama não vai exigir algo que é ruim, algo que é errado. Certifique-se que ela entendeu as suas razões. Talvez assim de cara, ela não aceite sua opinião, mas irá refletir. Dá um tempo para ela pensar. Converse com ela e fala assim, filha, pensa sobre isso. Reflita sobre isso. Se você comece, eu quero que você reflita sobre isso e deixe passar os dias e você mesmo vai perceber se você realmente quer ir nessa festa. A gente volta a conversar, mas reflita sobre tudo que eu falei e comece a observar. Se esses sinais que eu te falei tá acontecendo, essa pessoa ela não se importa com você de verdade, né? Tipo, começa a colocar isso para ela entender que ela tem valor e que ela merece ser valorizada. Também, nesse meio tempo, você vai continuar orando e pedindo a Deus que trabalhe no coraçãozinho dela, que ela venha entender, que Deus coloque situações para ela entender que isso não é uma coisa boa. Outra coisa que é muito importante, olha, é infalível, é você sempre abraçar os seus filhos, demonstrar carinho, demonstrar amor, atenção, afeto, fazer ela se sentir amada, amado, né? E isso traz um efeito que é muito bom. Não muito tempo depois, ela verá que você está certa, né? E isso vai gerar um elo de confiança entre ambas que você vai se espantar, vai ser uma coisa assim que o resultado é muito bom, né? Talvez você tenha um método de agir com seus filhos que é totalmente errado, né? Não, você não vai pronto e tal, e isso não tá funcionando. Tenho certeza que não tá funcionando. Ela pode até te obedecer pela tua frente, né? Porque ela tem medo, coisa do tipo, né? Mas com o tempo, ela não vai
tipo, com o tempo, ela vai querer fazer do jeito dela. Mesmo que você... Só um minutinho.